Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estarmos aqui na nossa primeira semana internacional África-Brasil Ubuntu, do IFMG Campus Ouro Branco, que também faz parte da segunda semana integrada da Consciência Negra do IFMG, que esse ano traz o tema Por uma Educação Antirracista. A gente vai hoje dar continuidade à nossa programação integrada, mas também encerrar com as nossas participações internacionais, pela parceria que fizemos com a Associação de Investigadores Afro-Latino-Americanos e Caribenhos e com o Grupo Panefstreg, com a participação hoje do professor Sheikh Tian. Professor Sheikh Tian é professor de estudos ingleses e negros na Faculdade de Hempstead, e depois o Eduardo vai me ajudar, em Massachusetts, Estados Unidos. Ele tem uma bolsa de estudos que busca compreender as maneiras pelas quais as epistemologias centradas na África se relacionam com as tradições intelectuais coloniais, pós-coloniais e decoloniais. Então, aqui já um diálogo direto com a temática da nossa semana, nessa busca por uma educação antirracista. A pesquisa do professor Sheikh Tian é uma pesquisa acadêmica que objetiva questionar a divisão linguística dos estudos africanos, interrogar o racismo antinegro na literatura, a filosofia e estudos culturais e moldar concepções de ser e identidade na África e na diáspora africana. Sheikh Tian é professor de estudos ingleses e negros na Faculdade de Hempstead, Massachusetts, Estados Unidos, bem como é autor e editor de vários volumes sobre negritude, filosofia e literatura africanas. Bom, nós vamos hoje trabalhar com uma metodologia diferente. Nós teremos um intérprete, que é o nosso parceiro aqui do Núcleo e do IFMG Campus Ouro Branco, o professor Eduardo Viana, que fará a tradução para a gente. E o professor Sheikh Tian vai trazer na sua palestra, uma palestra intitulada Ubuntu, Conhecimento Africano e Futuros Globais. Então, nós do IFMG, não só do IFMG Campus Ouro Branco, queremos agradecer essa parceria, né, que inicia com a Semana Internacional África-Brasil Ubuntu, mas ela é uma parceria de uma vida longa, né, Eduardo? E espero que você transmita essas palavras também para o professor Sheikh Tian. E a gente agradece a participação de vocês dois no nosso evento e estreitando esses nossos laços. Nesse momento, eu passo a palavra para o Eduardo Viana, que fará a tradução e também passará a palavra para o professor Sheikh Tian. Thank you very much. Muito obrigado, professora Marie. Thank you very much, Professor Marie. I get started this speech translating in short what Professor Marie just said. Professor Marie just said that it's a great pleasure for us to build this event in partnership with PanAfstreg, INALCI, and IFMG. We are within the Black Consciousness Week here in Brazil, Africa Descendant Consciousness Week here in Brazil. And this is the closing of a week which we had many events and many lectures. And today we are going to listen to Professor Sheikh Tian. In a few moments, I'm going to share a short CV from Professor Sheikh Tian. But I needed to say that Professor Marie also quoted that it's a great pleasure receive you, Professor Sheikh Tian, among us, and we hope that is the first one of other many events that we are going to build together. We are going to build in partnership. We are going to strengthen our ties between
Africa continent, United States, Brazil, the diaspora all around the world. Gostaria também de agradecer a presença, já vejo aqui no chat, professora Maria Virgínia Maciel, a professora Denília, o senhor Nelson Balbino Viana, meu pai. I'm thanking also Professor Tian. My father is watching us. He in the comments, Nelson Balbino Viana is my father, and other colleagues are sharing their messages here in the chats. Please, eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos ouvindo, sintam-se à vontade para ir fazendo cumprimentos e mensagens ali no chat que nós vamos traduzindo. Professor Tian, the floor is yours. It's a great pleasure for us have you here. A palavra está com o professor Tian. All right, thank you very much, my brother, Prof. Eduardo Viana. Thank you, Professor Marie. Thank you, Panafstrag, Anauki, and IMF for having me here with you. It is a pleasure and an honor to get to share with you, brothers and sisters from Brazil. I also hope that this is the first and not the last time. I have not yet been to Brazil. I wish I was there with you. And one of my dreams is to visit brothers and sisters from Brazil. And hopefully it's gonna happen soon. I am all the, so I'll stop for you to translate, my brother. O professor Tian acaba de agradecer muito, disse que é uma honra e um privilégio singular para ele estar aqui e que ele também tem a esperança de em breve estar aqui conosco no Brasil, tá bom? Ele também tem essa esperança, ele nunca esteve aqui antes, mas ele também tem essa esperança e a honra, eu vou dizer para ele que a honra será toda nossa. The honor will be ours, Professor Tian. Thank you. So I'm particularly happy to be able to share with you some reflections that I have been having in the past year or so. Ele está muito feliz porque ele vai poder compartilhar conosco uma série de ideias que ele tem tido, principalmente nos últimos anos, no último ano. This reflection is based on one simple argument. On the one hand, we can argue, we know that the world has some major issues that I call here the limits of white supremacy, the impossibility to attain diversity, equity, and inclusion, and climate change as some of the major problems that we're having in the world today. A base do argumento dele é bastante simples. Existem problemas que nós precisamos enfrentar, como as chamadas ideologias de supremacia branca, a ausência de respeito à diversidade e um terceiro ponto, as mudanças climáticas. The thing is, we agree that these are issues that we need to solve. However, we are presenting these problems as anomalies, things that are not normal, and we're trying to change them. My argument is that these issues that I just named, racism and white supremacy, the limits of diversity, equity, and inclusion, and the problems with the climate are the most normal consequences of the modern paradigm that constitutes the foundation of the society that we live in. Geralmente, nós costumamos dizer que esses problemas que enfrentamos, como a supremacia branca, as mudanças climáticas, as desigualdades, são como se fossem uma anormalidade. Mas a base do argumento do professor Tian é que, infelizmente, a forma com que nós vivemos traz essas características, na verdade, como uma normalidade. Já é de se esperar que isso aconteça. E ele vai nos mostrar por quê. Thank you. So, because of that, the solution that we are trying to apply are bound to fail. What we need is to think about these issues from a radically different way, an utterly different way. And what I'm going to argue is that African ontologies and African modes of understanding the world
offer us a possibility to go beyond the white supremacist Western paradigm and propose ways in which we can go beyond the arrogance of white supremacy and engage with each other with care, with humility, and also to engage with the world and the environment in the same way. Quando nós mudarmos a nossa base epistemológica de entendimento do mundo, lançando mão de epistemologias africanas, nós poderemos abordar corretamente os problemas que enfrentamos e encontrar caminhos para superar esses problemas. Problemas tais como, por exemplo, as questões ambientais que enfrentamos e também as questões das ideologias de supremacia branca. My argument is similar to that of the entire history of Black studies or of people of African descent engagement with the world and with the limits of white supremacy. A base de estudos, a base do argumento dele, ela tem a mesma base dos estudos que são feitos na chamada Black Studies, os estudos negros, o feminismo negro, a africaneidade, são todos chamados estudos negros, a decolonialidade, a superação da colonialidade, são todos estudos que baseiam a teoria que o professor Tian está trazendo para nós. So in that sense, the decolonial tradition that we've seen recently is not new. So what better way to start this argument than with Frantz Fanon? Assim, se esses argumentos não são novos, qual seria a melhor forma de começar essa argumentação, se não a partir de Frantz Fanon? And for that, I'm gonna start with the first pages of Black Skin, White Masks. Ele vai começar essa fala com um livro muito famoso de Frantz Fanon, que são Peles Negras, Máscaras Brancas. And Fanon says, at the risk of arousing the resentment of my colored brothers, I will say that the black is not a man. Com o risco de ofender, de deixar tristes nossos irmãos negros, Frantz Fanon também é negro, tá? Com o risco de ofender nossos irmãos negros, eu vou começar meu argumento dizendo que o negro não é um homem. There is a zone of non-being, an extraordinary sterile and arid region, an utterly naked declivity where an authentic upheaval can be born. Existe uma espécie de zona de não ser. O homem negro, o negro está numa zona de não ser, que parece ser a origem de seus problemas. So the problem is important. I propose, and this is still Fanon speaking, I propose nothing short of the liberation of the man of color from himself. E Fanon prossegue. É necessário encontrar um caminho para libertar o homem negro de si mesmo. We shall go very slowly, for there are two camps, the white and the black. Nós vamos caminhar muito rapidamente por dois caminhos que existem à disposição segundo Fanon, o caminho branco e o caminho negro, o negro e o branco. End quote. So this statement is to be read as an appeal and a decolonial assertion of the inhumanity of the black subject in a world that conceives of itself in contradistinction to blackness. É necessário compreender e entender essa situação em um mundo que coloca o próprio homem negro em contraposição à sua essência de humanidade, o que é o ser humano. Fanon postulates that any real critique of the pervasiveness of white supremacy, rooted in the invention of the white subject as the subliminal other of the black self, demands an epistemic break. Frantz Fanon propõe que qualquer epistemologia que queira abordar os problemas que a negritude vive vai necessariamente precisar produzir uma
quebra de paradigma. Precisamos de um novo paradigma. Framing blackness from the perspective of the modern paradigm is bound to fail, precisely because within the limits of that paradigm, there exist only two options for the African subject: to be a black way of being white, or to be placed in a subhuman category. Fanon ainda afirma que, se a gente realmente quer superar, nós vamos precisar dessa nova epistemologia, porque, do contrário, se nós continuarmos a utilizar a mesma epistemologia antropocêntrica moderna, só haverá duas formas para a pessoa negra viver: imitar o branco, ou seja, ser um negro, entre aspas, branco, ou aceitar ficar numa categoria de não ser, uma subcategoria. It is important to note that Fanon's radical intervention cannot be limited to just the black subject. It is a critique of white supremacy at large, and its false pretense to create the possibility to think rationally our common humanities. E toda essa perspectiva vai implicar na nossa necessidade de mudar as nossas bases de racionalidade. Fanon's call for epistemic delinking reminds us of the fundamental contradiction of the modern project if it is read from the perspective of the Global South. Existe uma profunda contradição entre a racionalidade da modernidade e a compreensão do ser humano e do próprio ser das pessoas. Don't get me wrong, right? It is true that a priori, there seems to be nothing wrong with the advent of modernity, the centrality of the subject, the rule of law, and the development of capitalism. Não me compreendam mal. Quando a gente pensa inicialmente, não existe nenhum problema na correta aplicação das leis, no desenvolvimento capitalista. Não existe nenhum problema. Quando analisamos em linhas gerais, aparentemente não há um problema nítido na sociedade. I think nobody is better placed to understand what I'm saying now than Brazilians, given the narratives that we've seen in the past 4 or 5 years from the right. Eu penso que não há ninguém que pode me entender melhor do que nós, brasileiros, que nos últimos 5 anos tivemos algumas questões de direitos. Narratives of these important developments in world history promise the betterment of our common humanity and the advancement of our societies. Please repeat, sir. Excuse me. I said these narratives, the narratives of these narratives of modernity, promise the betterment of our humanity and the advancement of our societies. As narrativas antropocêntricas, as narrativas da modernidade, elas se autoproclamam como narrativas de desenvolvimento, de melhorias para a nossa sociedade. However, as radical Africans and Africanists call to center Africa suggests, this narrative forgets that within the modern paradigm, the human is defined in contradistinction to what it is not, that which does not, for that reason, deserve the same rights. And those are non-white, non-humans, and non-living things. Non-white, non-humans, and non-living things? Yes. So should I repeat? No, okay. No living things. Então, apesar de, aparentemente, a narrativa antropocêntrica, essa narrativa da modernidade baseada no raciocínio europeu, parecer ser algo natural, o que as epistemologias africanas vêm trazer é que os problemas enfrentados pela atualidade são consequência dessas narrativas, porque essas narrativas produzem uma situação de pessoas não brancas, pessoas não humanas e
e coisas em geral que não têm vida, coisas que não vivem. Ou seja, criou-se uma ideia de um lado de uma espécie de situação padrão, e aquilo que não está no padrão é o não branco, o não humano e o não vivo, o inanimado. So it is obvious now, it's very logical, right? We see what Fanon means when he says that there is no space for non-white humanity within the boundaries of coloniality. Então fica fácil nós compreendermos o que o Fanon, Frantz Fanon, quer dizer, que não existe espaço para a decolonialidade, não existe espaço para a superação desses paradigmas, se não for por fora, para além das fronteiras das ideias de colonialidade, para fora das ideias do pensamento da modernidade, o pensamento europeu. So the recent events in Brazil shows exactly the logic, that the logic of racism is exactly the same logic that allows for environmental destruction, devastation, and extraction. And that logic is that the idea that all non-human things that participate in life, animals, earth, water, air, are stripped of the dignity of life and used and abused accordingly. Assim, uma vez mais ele cita que todos os problemas que temos enfrentado no Brasil recentemente são um exemplo desta ausência de respeito com o ambiente, com o meio ambiente, com a água, os problemas de racismo que nós enfrentamos, todos eles são uma espécie de consequência lógica da epistemologia que nós utilizamos. As a matter of fact, if we go a little bit further, we realize that Descartes' theory, it's not just an accident, that it's in the same book that Descartes theorizes rationality, the importance of rationality, and the supremacy of the human as master and possessor of nature. Então, todos esses fenômenos que a gente observa, eles são o resultado de uma lógica que nós chamamos de cartesiana, René Descartes. Essa lógica cartesiana, ela põe o ser humano como se fosse o mestre e o possuidor de todas as coisas. What I want to underscore in line here, in this critique of Descartes, or at least what I want to underscore in this moment that shows the similarities between racism and environmental injustice is, and here I'm thinking with the Black feminist tradition and decolonial eco-criticism, is that the very idea of the modern subject is in itself the essence of the problem. O que ele quer destacar, e ele faz uma dura crítica ao pensamento cartesiano, ao pensamento de René Descartes, é que todas essas injustiças que nós vivemos, todos os problemas de racismo e todos os problemas com o meio ambiente são uma consequência lógica de nossa epistemologia, e aí ele vai apresentar e vai se alinhar como um contraponto, vai basear sua crítica nas chamadas ideias decoloniais e também do feminismo negro, do feminismo negro de raiz, do feminismo negro mais forte, mais radical. So basically, I'm just going to I just showed what I started with, which is that some of the most critical global issues that our world faces, racism and the current environmental crisis, are not anomalies, nor are they unrelated. They are the most logical consequences of the modern paradigm. O paradigma moderno, ele põe os problemas atuais que nós enfrentamos, como a crise ambiental, o racismo, as injustiças e várias outras coisas que nós vimos citando anteriormente, eles são a mais lógica consequência do paradigma moderno.
And yet, entrenched in the Anthropocene, we are proposing environmental reforms or inviting non-white and other disenfranchised communities to be part of an already created world that is founded on the denial of the dignity of their existences. Nós estamos caminhando e tentando gerar mudanças a respeito desse período que nós chamamos de antropoceno, porém, nós estamos fazendo isso dentro da mesma lógica do próprio antropoceno. This way of engaging with these problems is bound to fail. Esta forma de abordar o problema está fadada ao fracasso. So what I'm gonna move to the next moment of my talk to argue that what I call Hutu-centric outlooks, so Hutu-centric engagement with the world from an African perspective can offer a way out. E agora ele vai passar para um segundo momento do argumento dele. Ele vai apresentar aquilo que o professor Tian chama de abordagem Hutu-cêntrica. Essa abordagem Hutu-cêntrica pode oferecer um novo paradigma para o que ele chamou de paradigma antropoceno, que é esse paradigma baseado antropocêntrico, que seria esse paradigma baseado no pensamento cartesiano, por exemplo. And in this vein, I follow the footsteps of Léopold Sédar Senghor, the theoretician of negritude. Ele vai utilizar para basear seu pensamento, esse pensamento utocêntrico, a partir de um autor chamado Senghor. As early as 1939, Senghor argues that African culture's conceptions of being and the resulting Africa-centered understanding of the human functions as an alternative to the pervasive colonial paradigm. Ele disse que por volta de 1939, se eu não compreendi mal, 1999, excuse me, Senghor quoted it in 1999? 39? Yes. Ele acaba de citar que Senghor escreveu em 1939 que a forma com que as filosofias africanas abordam a natureza do ser pode ser um novo paradigma para superarmos os problemas que o período antropocêntrico nos oferece. Senghor focuses on the Dogon of Mali and their understanding of metaphysics to argue both metaphysics and ontology to show how Africans understand being. O Senghor, ele argumenta que a metafísica e a ontologia africana, elas podem servir como uma nova base de paradigma, pois a metafísica e a ontologia africana abordam a natureza do ser de uma maneira totalmente diferente. While the so-called revealed religions understand creation, that God created the world from nothing, many African religions, or at least Africans' understanding of God and life, such as the Dogon, argue that God does not create the world from nothing, but the world is God unfolding into something. Ele afirma que as religiões, vamos dizer, ele não disse exatamente ocidentais, mas as religiões de matriz cristã, vamos assim dizer, as religiões mais comuns, elas afirmam que Deus criou o mundo a partir do nada. Foi uma criação a partir do nada. Já grande parte das religiões de matriz africana, entendem o mundo de uma maneira totalmente diferente, pois o mundo as pessoas são, as coisas são como se fosse a própria expressão, a própria manifestação da presença de Deus. Nature is, for these cultures, animated by a divine spirit.
a natureza é, para essas culturas, animada pelo Espírito Divino. And not only animals and natural phenomena, but rain, thunder, mountain, river, but also tree and stone transform themselves into living beings, beings who keep their original physical characters as instruments and signs of their personal souls. Então, dessa maneira, não apenas os seres vivos são expressões de Deus, mas ele cita também que toda a natureza, os animais, a chuva, as árvores, a tempestade, as tempestades, tudo isso são manifestações do próprio Deus. Não que Deus os colocou lá, mas eles também são Deus. Isso é chamado de raciocínio animista. This vitalism has ethical ramification. Esse pensamento radical, ele tem grandes ramificações. In this understanding of African cultures, all beings live and share the same dignity insufflated in them by God. Por essa perspectiva, todos os seres, sejam eles vivos ou não vivos, eles são dignos de respeito e de dignidade. While egocentric Cartesian ontologies lead to epistemologies and socio-political ethics of dominance, enquanto a epistemologia antropocênica leva um raciocínio de dominância, domínio. Yes. These African ontologies, based on the understanding of life as insufflated by the same vital energy, the divine energy, considers all beings as emanations of God and therefore participating in the same vitality. Enquanto a epistemologia antropocêntrica, ela coloca gera uma hierarquia entre o ser humano e os outros seres, já a abordagem Hutu da africanidade vai propor que todos os seres, sejam vivos ou não vivos, são resultado da própria emanação desse poder divino, sejam esses seres vivos ou esses seres não vivos. It is not, therefore, illogical for such cultures to consider difference in terms of indignity, hierarchy, and lack of worth, since all existences are manifestations of the same vitality. Então, essa cultura utocêntrica que ele vem propor, ela não vai aceitar injustiças, inequidades, desigualdades como algo aceitável, como algo natural. Porque, na verdade, todos os seres vivos e não vivos são uma manifestação dessa própria essência animista, dessa própria essência divina. So African ontologies lead to relational experiences of humility and hospitality, and foreground African socio-political philosophy such as Nite, it's a wall of words, and Ubuntu in Southern and Eastern Africa. E assim, essas epistemologias africanas, elas vão trazer uma nova lógica, que é uma lógica de respeito, uma lógica de humildade, e esse respeito e essa humildade, elas vão ser as bases de raciocínios de filosofias africanas conhecidas como Nietzsche e Ubuntu. Am I speaking accordingly? Nietzsche? Nite. A base das filosofias africanas, Ubuntu e Nite. Mm-hmm. And Ubuntu is the word that we find in Bantu languages in Southern and Eastern Africa, and Nite is a wall of word for the human. A palavra Nite é uma das palavras para ser humano, para seres humanos. E a palavra Ubuntu, ela é encontrada e muito conhecida mundialmente, vocês também devem conhecer, mas ela tem origem em países da região noroeste do continente africano, nordeste do continente africano. Let's remember, it is important to note that the way we understand being, I was just talking about ontologies, but it is this understanding of ontology being
that determine our social and political organizations. É exatamente o entendimento que nós temos dos seres, do que são os seres, que definem nossas organizações políticas e sociais. So in the same way that the idea of the subject theorized by Descartes leads to democracies, Então, do mesmo jeito que o pensamento cartesiano trata das democracias, these concepts of Nietzsche and Ubuntu, grounding the worldviews of many African communities, esses pensamentos de Nietzsche e Ubuntu embasam a forma com que as epistemologias africanas veem o mundo. lead to social and political organizations that place emphasis on being self through others. Então, essas epistemologias africanas, elas vão guiar, vão conduzir as organizações sociais e políticas, a maneira com que essas pessoas vão lidar consigo próprias e com os outros. And these are expressed by the Zulu saying, Umuntu, Ngumuntu, Ngabuntu. E isto vai ser a base daquilo que o povo Zulu afirma, diz, Umuluntu, Umuntu, Ngubuntu, Ngumuntu, Ubuntu, Umuntu, Umuntu, Ngumuntu, Ugumuntu, Ngabuntu. Ingabuntu. O povo Zulu usa essa frase. I believe you are going to explain the meaning of this sentence. Ele vai explicar o sentido dessa frase. One is human through the humanities of others. Again, please. One is human through the humanity of others. Olha que bonito isso. Uma pessoa é humana através da humanidade dos outros. Ou seja, eu só sou ser humano através da humanidade de vocês também. Eu sou humano em contato com vocês. Or the Wolof, Nite Garabam. Ou então aquilo que os Nites afirmam, nem Garabol? Nem? Nit